a vossa santidade, o Papa. Venho através desta solicitar a santificação de Elizabeth, minha galinha. Começo dizendo que a humanidade é um ponto de vista. A gente chama de direção e codramaturgia. Então o que você fez? Essa parceria que a gente fez, principalmente no começo do processo, que é desde de 2013, né, que o Fausto manifestou essa vontade de fazer o solo. Meados do ano passado, eu convidei ela, falei assim, Mona, vamos fechar esse ciclo? Dirige agora um solo. E eu achei que foi importante, como ator, eu venho dirigindo muito espetáculo, fazendo muitas coisas do outro lado, tanto escrevendo quanto dirigindo. E foi, como eu disse, né, um grito de socorro para o lado ator. Então eu acho importante você voltar para as raízes. É uma peça que está sendo montada chamada Contém Glúten. E nesta montagem a gente se propõe a investigar essa linha, essa fronteira aí entre o teatro e a performance, que no teatro a gente já está há algum tempo aí nessa caminhada, e a performance a gente vai percebendo, depois de ter feito coisas, a gente tem percebido que ela está cada vez mais inserida assim, nas coisas que a gente faz. O Contém Glúten, ele partiu de uma história que eu tinha escutado, de uma amiga minha desabafou para mim uma história que ela tinha com uma galinha. Ela desabafou uma história que o cachorro comeu a galinha dela, e isso ficou muito na minha cabeça. Eu achei muito poético e chegou, aí isso foi juntando com outros fragmentos de Clarice Lispector, depois eu juntei e mostrei tudo isso para Mona Lisa. E aí a gente foi criando juntos essa peça, ele trouxe fragmentos de coisas que ele juntava um tempo. Ela, determinada, passava horas olhando pela janela. Beth, você quer mesmo voar? Pó. Beth, você sabe que será seu primeiro e último, né? Pó. Ela gostava muito dessa galinha, passava horas conversando com essa galinha e de repente algo foi tirado dela abruptamente, e isso me mexeu algumas coisas em mim. A gente se apaixonou na hora, a gente falou, vai existir essa galinha, vai existir. E a partir dessa galinha, as coisas começaram a acontecer mais concretamente. Para nós é um momento de muitas tentativas e sem medo de errar. Sem medo de errar para saber a altura do buraco. A arte não pode ser um lugar de certezas ou de verdades absolutas, né? Ela tem que ser um lugar onde existem muitas portas de entradas e de saídas. Porque eu acho que os meninos estão nesse passo, os meninos do Engasga Gato estão agora cada vez mais próximos dessa zona entre linguagens também, querendo se arriscar nesse projeto novo, se aproximando um pouco mais do campo da performance, né? Um grupo com o desejo de se arriscar, de estabelecer um caminho próprio para fazer o seu projeto, né? Com a cara que seja peculiar, com a cara que seja própria, né? Eu acho que a gente tem uma coisa muito que é querer se superar, assim, a cada trabalho, sabe? É um desconforto que a gente considera que seja bom. Os textos teatrais funcionam para alguns grupos, mas para muitos grupos não funcionam mais. Não tem texto que possa representar aquilo que eu quero fazer. Então, os atores e os diretores começam a perceber que eles têm inquietações expressivas. Então, eles estão realizando um trabalho de investigação cênica, pesquisa teatral, muito relacionada com o movimento contemporâneo que está sendo desenvolvido pelos grupos teatrais hoje, né? Então, eles absorvem questões de performáticas, questões de uma própria dramaturgia sendo criada por eles, não partindo de um texto escrito por um dramaturgo estabelecido. Eles criam o próprio texto, pesquisam uma linguagem e criam uma obra. Então, são parte desse movimento. Aí, particularmente, por exemplo, o ator Fausto Ribeiro, ele está sendo dirigido por a Mona Lisa e ele está na pesquisa, por exemplo, de um fato cotidiano do qual ele tomou contato, de um homem que fala com uma galinha. Não é um texto, é uma situação. A partir disso, ele está fazendo uma pesquisa que vai ter muito de performativo, porque ele vai se fechar, por exemplo, com uma galinha, ele vai passar por essa experiência realmente e a partir daí ele vai criar o texto dele para a obra que ele vai estruturar como Mona Lisa dramaturgicamente.
Então vai ter essa instalação, que é um lado bem performático, um outro questionamento homem-animal. Eu não vou estar interpretando nada, eu simplesmente vou estar vivendo junto numa jaula com o animal, isso não é novidade nenhuma. Joseph Beuys já fez isso com um lobo, mas uma outra ideia, questionando Wall Street. A humanidade é um ponto de vista. A onça vê-se como humana e vê o homem como animal. O porco vê-se como humano e vê a onça como animal. Com a galinha é a mesma coisa. O humano é sempre quem olha. Então nós temos aqui um pressuposto que permeou toda a história da humanidade. A separação do homem e do animal. O homem biológico e o homem simbólico. Nós falamos sobre como a tradição relegou o homem animal, o homem sensitivo, em prol de um homem ideal, de um homem metafísico, ou seja, como o homem racional passou a ser muito mais importante do que o homem estético, do que o homem corporal. E aí depois nós usamos os conceitos do Friedrich Nietzsche, um filósofo do final do século XIX, para desconstruir essa ideia de que o homem é uma substância dupla. O que ele está dizendo para mim? Amigão, você acredita que é o centro do universo porque esse é o seu ponto de vista, é a única possibilidade que você tem de enxergar o mundo. A mosca não acha o homem superior em relação a ela. É isso que o Nietzsche está brincando. Não, ali está um homem. O homem que é o meu senhor. Não vou picá-lo. Então, essa performance com a galinha é questionar o homem e o animal, a relação desses dois, é uma relação de afeto, uma relação de cumplicidade, de solidão até. Lá do outro lado da avenida, apareceu a Beth. Ela me salvou e eu a salvei. Os dois quase mortos no atropelamento. Ô Gabi, como que você falou que ela escolheu vocês? A Ruby e a Fer que ficaram. Olha lá, Beth. Ruby, aonde você tá conversando? Ah, minha vizinha tem galinha. Então vamos lá. A mulher jogava milho. Todo mundo ia comer e essa galinha aqui no pé da Ruby e da Fernanda. As duas já assim, E essa galinha no pé das duas. Todas as outras desesperadamente comendo. Aí as duas ficaram, não, é essa aqui, Gabriel, essa aqui. Aí eu comecei a olhar pra ela, não, tem razão. Era a única galinha cinza. Nunca esteve com uma galinha antes? Só em casa, cara. Em casa sempre teve galinha passando pra todo lado em casa, né? Minas Gerais, tudo. Ficava galinha solta, porco, todas essas coisas todas, sempre fui acostumado. Eu nunca pensei que um dia ficar 8 horas por dia com a galinha. E só entre nós dois, só. Eu estou aqui em Ribeirão Preto para fazer preparação corporal do ator Fausto Ribeiro no espetáculo Contém Glúten. Tirando uma dieta sem glúten. Uma dieta sem glúten. Tá cheio de tecnologia nessa frente que você pode brincar com ela. Não deixa o braço aqui o tempo todo. Vai. E chiquérrimo. A hipersensibilidade ao glúten. Veja bem, após uma dieta sem glúten, o organismo volta a funcionar com uma normalidade ímpar. E chamar o Rodrigo especificamente mesmo foi por causa do trabalho corporal do animal. De um trabalho que busca uma animalidade, o Rodrigo tem essa experiência, então eu achei interessante trocar. Antes mesmo desse projeto eu já tinha ido para Goiânia, eu fiquei uma semana em Goiânia trabalhando com ele, e aí agora com o projeto a gente conseguiu trazer ele para cá. Então além de trabalhar só comigo, também tá dando a oficina aí pra galera toda, uma galera fazendo trabalho, é muito importante. Hoje em dia que o teatro vive um momento de muito fetiche, muitas coisas imagéticas e esquecendo muito, mas muito mesmo, posso ser muito criticado por isso, mas estão esquecendo muito mesmo da matéria principal do trabalho, que é o trabalho do ator. Existe uma diferença entre o ator que é só bonito ou a atriz que é só bonita e uma atriz de verdade? Bem, a oficina ela chama Jogo e Animalidade e o objetivo dela é despertar uma corporidade diferente assim nas pessoas que praticam teatro.
para mostrar que o corpo ele não é só aquilo que existe, que a gente costuma trabalhar, que a gente costuma só decorar texto, só trabalhar em cima de texto, que o corpo ele é muito mais do que isso. Que as possibilidades corporais que existem em cena, elas são infinitas, infinitas. Fausto ele tem essa disciplina, né, quase que oriental, assim, no sentido de se doar, de se entregar. Se é para pular, ele pula mesmo, sabe? Você tem que se doar muito, cara, se entregar, porque você se acomoda, a nossa musculatura se acomoda, você fica meio que até machucado depois de um treinamento. Bastava dizer que existe um homem obcecado por uma galinha. Isso aqui não precisava acontecer. Bastava dizer que existe um homem obcecado por uma galinha. Fiquei responsável aí pela criação do cenário. Ele já começa com esse tipo dessa instalação, né? As pessoas, o público que quando chega, ele já se depara com essa instalação, né? Então tem esse jogo da plateia através dessa qualidade que é essa instalação. Tem um espaço real, sim, que é um octógono. Chegou a minha vez. Ia me jogar de frente ao primeiro carro, ou caminhão que viesse numa velocidade que espirrasse a minha merda até o fim. Mas antes, eu ia olhar bem pra cara do motorista pra ter certeza de que alguém lembraria do meu rosto. Porque o personagem da peça, agora voltando pra peça, o personagem da peça ele é um cara que não se dá bem, pelas suas intolerâncias, ele não se dá bem ao redor dele. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Não me diga que nunca disseram isso antes, pois disseram sim. O que eu queria era fuder com quem fode comigo. O monólogo sempre vem como um grito de socorro, né? Ela é totalmente recortada, né, de fragmentos, tanto biográficos meus, quanto coisas geradas em trabalhos de sala, quanto textos criados pela Mona, ou pela Mona e eu. Mas eu tô acostumando dizer que essa peça é um revelar dos meus fracassos, assim, também. Principalmente por estar sozinho em cena, mas não sozinho aqui em cena, não sozinho. Raspei a carinha dele todinha. Passou a sessão da tarde, passou o programa da Angélica, e eu lá raspei a carinha dele todinha.
até acabar com aquele sorrisinho. E não é que a hora que eu olhei para aquele bonequinho, eu comecei a gostar dele, daquele soldadinho de chumbo, com uma não cara, com os não braços. Eu dei até o nome para ele: Super Descarado! O trabalho do Contém Glúten foi quando a gente definiu, assim, quando a gente decidiu que ia assumir uma performance, que ia começar a trilhar esse caminho. Olá! As primeiras semanas foi muito duro, cara. Foi muito duro. Eu até fiz meu diário de bordo, eu sofri muito. Falei assim, pra que eu tô fazendo isso, né? Pra que eu tô fazendo isso? Foi intenso, foram 40 dias no total. Dentro disso, 192 horas de performance, 12 apresentações. Parecia bicho no zoológico, que chega aquela banda de criancinha e fica gritando lá. Macaco, 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 leão, 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 aparece, fica mexendo na grade. E entrar no tempo do animal, isso pra mim foi a coisa mais interessante, porque ele come, ele não tem os afazeres nossos diários. E aí eu vi os meninos trabalhando aqui, fazendo todas as coisas, mas eu estava num outro tempo, mesmo vendo, eu não tinha o que fazer, esse era o intuito. Meu tempo era ficar aqui com a Beth realizando os programas. Esse foi um aprendizado de estar aqui, mas principalmente estar com o tempo do animal, que não é um tempo instaurado de compromissos, né? Ele não tem compromisso. E não dá para não comentar do calor que é dentro desse galpão. Então, tanto para o Fausto quanto para a Elizabeth, muitas vezes a gente teve que colocava piscina. Porque ficar fechado em Ribeirão Preto com calor não precisa, parece... É muito sacrifício, é muito calor aqui. Se quiser trazer uma cervejinha, um petisco, um pão de queijo, uma coisa pra gente comer, vem pra cá. Só tá eu e a Beth. Elizabeth é a galinha mais gente boa do mundo. Meu Deus, como ela é tranquila e carinhosa, assim. Eu acho que a Elizabeth é um ser à parte, viu? Como um galináceo, da família dos galináceos. Porque, cara, ela é muito dócil, ela é impressionantemente... Ela é quase um cachorrinho de estimação. Então conseguimos chegar nessa fronteira, botar um pé nisso, e eu acho que a partir de agora outras coisas vão começar a acontecer também, inspiradas nisso. Eu acho que de novo a gente reafirma, como um coletivo, como um Engasga Gato, a possibilidade de poder fazer isso no interior do estado de São Paulo, que rompe com um monte de estrutura, teatrais formais, sem grandes pretensões, mas rompe sim, e sem grandes novidades, mas rompe pra nós, aqui. Nas aulas de catequese, um velho padre, de voz sumida e olhar cansado, tentou sem convicção explicar-me em que consistia a eternidade. Eu achava que era um outro nome para as férias grandes. O padre falava em anjos e eu via galinhas. Até hoje, aliás, as galinhas são o que eu mais conheço aparentado aos anjos. Ele falava-nos na bem-aventurança e eu via as galinhas ciscando ao sol, escavando os ninhos na areia, revirando os pequenos olhos de vidro num puro êxtase místico. Não consigo imaginar um paraíso sem galinhas. Nem sequer consigo imaginar o bom Deus estendido preguiçosamente numa fofa cama de nuvens,
sem que rodeie uma mansa legião de galinhas. Aliás, eu nunca conheci uma galinha má. Você conheceu? As galinhas, como os salalés, como as borboletas, são imunes ao mal.